Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. E eu quero desejar para você hoje um dia abençoado, uma semana cheia de boas notícias, que a mão de Deus esteja sobre sua vida, te conduzindo em todos os seus passos, que a palavra de Deus venha ao seu coração, à sua mente, ao seu entendimento, te dando discernimento e a capacidade de tomar as melhores decisões da sua vida. Esta é uma semana com muitas decisões para serem tomadas e que Deus te ilumine, te dê graça e te conceda sabedoria. Lá na carta do apóstolo Tiago para a igreja do Senhor, no capítulo 1, ele fala que Deus, ele nos dá sabedoria de forma generosa a todos quanto pedir. Mas tem um detalhe que diz lá no texto, que devemos pedir com fé. Não podemos vacilar nem para a direita nem para a esquerda, uma vírgula que seja. Mas a nossa fé, ela deve ser algo constante, firme, uma convicção inabalável de que de fato Deus nos abençoará. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Eu quero te convidar a olhar comigo um texto que está na palavra de Deus, no capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Marcos 5, 24 é uma história muito conhecida, uma história que impacta a gente, né? Como todas as histórias da Bíblia são maravilhosas, eu sempre repito isso aqui, porque de fato eu me maravilho com cada palavra que Deus nos dá aqui, porque são revelações para a nossa vida. Não são palavras que servem apenas para esse dia, mas servem para a nossa vida. Então te convido a abrir comigo a sua Bíblia, lá no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 24, e vamos fazer essa leitura. Assim diz a palavra de Deus. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido na mão de muitos médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, tocou a capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar a roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem o tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Esse texto tem muitos ensinos para nós. Mas eu quero cercar um ponto muito importante que, para mim, na minha visão, é determinante para tudo o que aconteceu aqui. Você pode, muitas vezes, estar no ambiente religioso. Você pode, muitas vezes, conhecer a Bíblia, conhecer as Escrituras, ter uma boa formação teológica. Você pode ter, muito conhecimento acerca de Deus. Mas você pode estar passando por tudo isso e nunca ter tido uma experiência real com o Senhor.
é muito fácil você saber coisas sobre Jesus, mas nem todos têm um conhecimento de Jesus, de conhecê-lo, de ter uma experiência com ele. E isso é o que acontece com essa mulher. Ela estava ali já há anos e anos sofrendo com esta hemorragia. E de repente, Jesus passa. E Jesus estava no meio de uma multidão. Todas aquelas pessoas que cercavam, que tocavam, espremiam Jesus, elas estavam ali talvez por causa do movimento, por causa daquele evento que era a chegada de Jesus, por causa de toda a movimentação que acontecia quando o Senhor estava andando por ali, porque as pessoas queriam ver os sinais, as maravilhas, as palavras de sabedoria que Jesus pregava. Mas somente esta mulher exerceu fé ao se relacionar com Jesus. E isso é muito poderoso. Essa história acontece no meio de um socorro que Jesus iria prestar a um sacerdote ali, um homem que servia, né, na religião judaica, que se chamava Jairo. E no meio do caminho que Jesus estava indo socorrer a filha de Jairo, esta mulher toca o Senhor. Nesse momento, esta mulher exerce fé. Ela se achega ao Senhor com expectativa naquilo que Ele poderia fazer. Então, eu quero te encorajar através dessa palavra hoje a não ser apenas um espectador ou alguém que apenas ouve sobre o Senhor Jesus. Mas eu quero te encorajar a ser alguém que tenha uma experiência real com o Senhor. Entenda uma coisa, a fé é a mão que toca o milagre. Os milagres de Deus, as obras que Deus tem para realizar através dos seus feitos miraculosos, elas não são resultado da necessidade. Você não recebe um milagre porque você está passando por uma necessidade. Você recebe um milagre porque alguém exerce fé para que o milagre aconteça. Talvez nem é você. Talvez uma pessoa que orou por você, alguém teve fé e intercedeu a Deus por você, e clamou a Deus, e exercendo aquela fé, a bênção chegou até a sua vida, mas o Senhor quer que nós tenhamos uma experiência pessoal com Ele. Esta mulher, no meio de toda aquela multidão, ela chegou ao Senhor com uma expectativa de milagre. Exercer a fé é que faz com que o milagre aconteça. Os milagres não acontecem porque você está passando por uma necessidade. O milagre vai acontecer quando você clamar pelo milagre com fé, não duvidando. Essa mulher, ela não tinha qualquer dúvida. Ela tinha tanta certeza de que Jesus podia fazer algo por ela, porque ela não esperava nem que ele desse a ela qualquer atenção, mas ela tinha certeza que se ela encostasse nas vestes do Senhor, ela receberia o seu milagre. Essa mulher exerceu fé. E muitas vezes o milagre que você está esperando que Deus faça na sua vida vai acontecer no dia que você exercer fé e pedir com humildade, com reverência, mas que você vai pedir a Deus de verdade. Muitas pessoas, eu tenho essa experiência assim há muitos anos, às vezes nós estamos numa roda de pessoas orando, falando do Evangelho, e quando eu falo assim, alguém tem algum motivo de oração? Algumas pessoas falam assim, eu só quero agradecer. Óbvio, agradecimento deve fazer parte das nossas orações, mas eu percebo que a maioria das pessoas que dizem, eu só quero agradecer, elas estão muitas vezes escondendo uma necessidade, com vergonha de falar que precisa de uma bênção. Outras vezes elas estão com orgulho de se acharem numa posição melhor do que as pessoas ao seu redor, ou às vezes elas têm vergonha de dizer que querem pedir algo para Deus. Mas eu quero dizer para você que toda vez que alguém faz isso pela motivação errada,
essa pessoa está perdendo uma oportunidade de ver um milagre acontecendo em sua vida. É óbvio que nós devemos agradecer a Deus. Ninguém está dizendo nada contra isso e ninguém, sabe, que recebe algo de Deus deveria ficar sem agradecê-lo. Muito pelo contrário, a gratidão deve ser uma maneira de nós conduzirmos a nossa vida. Mas nós sim precisamos chegar diante do Senhor e clamar por um milagre na sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor, porque muitas pessoas ainda não receberam uma porção de fé como você já tem recebido. A palavra diz na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, que cada um recebeu uma porção de fé. Todos nós recebemos, mas a nossa fé precisa ser edificada, a nossa fé precisa ser alimentada diariamente. Quando Jesus fala que a nossa fé deve ser como um grão de mostarda, ele está dizendo que ela começa pequena, mas quando você lança isso e você rega essa fé e você alimenta essa fé, ela vai crescer. Então a pequena porção de fé que você já recebeu, mas algumas pessoas desprezam até mesmo essa pequena porção de fé que Deus o deu para buscar os milagres. Não se envergonhe, sabe? Não tenha qualquer orgulho no seu coração. Não pense que Deus vai ficar constrangido se você pedir a Ele um milagre. Não pense que os milagres vão acontecer porque você merece, porque você é bom. Não, os milagres vão acontecer porque você vai exercer fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. Nós não vemos Deus, mas nós cremos que Ele é real, que Ele existe. Isso é incontestável. Então eu te encorajo nesse dia, exerça fé, peça a Deus o seu milagre, peça um milagre para a pessoa que está do seu lado, que você sabe que precisa de um milagre, porque Deus tem prazer em fazer milagres, mas Deus não atende através do milagre apenas a necessidade que você tem. Deus responde a uma ação de fé e o milagre vem por causa da fé. A fé colocada em prática. Exerça fé hoje. Peça a Deus o seu milagre. Não tenha medo, não se preocupe. Você nunca vai conseguir surpreender Deus em nenhum dos seus pedidos. Não se preocupe. Você nunca vai conseguir pedir a Deus algo que Ele não tenha condições de fazer. Deus sempre tem uma resposta para te dar. Deus não vai se surpreender com o seu pedido, mas eu tenho uma certeza. Você vai se surpreender com a resposta que Deus tem à sua fé. Pai querido, muito obrigado por esta palavra que o Senhor nos dá nesse dia e que o Senhor venha, Pai, através da tua palavra, gerar fé no coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Mas eu peço que o Senhor não gere apenas fé, mas que o Senhor venha gerar intrepidez, ousadia, para que cada pessoa que está recebendo essa mensagem hoje, ela ore, Pai, e clame ao Senhor e tenha convicção que o Senhor responderá com milagres, com sinais e maravilhas. Essa pessoa que está enferma, essa pessoa, Pai, que está passando necessidade financeira e às vezes pensa que porque fez tantas coisas erradas com as suas finanças, que o Senhor não vai prover para ela, mas que hoje o Senhor demonstra através dos sinais que o Senhor faz, não porque nós merecemos, mas porque nós exercemos fé e a graça do Senhor nos alcança diariamente para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Tenha fé, tenha ousadia, fale com Deus destemidamente e você vai ver os sinais acontecendo. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, comente, deixe aí o seu pedido de oração, conte para mim como tem sido para você, sabe, acompanhar essas mensagens e, como eu sempre peço para você, compartilhe esse vídeo com alguém. Esta mensagem,
ela cabe exatamente no coração de alguém que precisa ouvi-la, e você é o canal de Deus para isso. Nós continuamos a proposta, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida. E até amanhã, se Deus quiser.